Eu estava conversando com o meu caçula a respeito da dificuldade que nós temos de fazer com que a outra pessoa entenda nosso ponto de vista, né? A nossa forma de pensar, a nossa opinião. E aí nós começamos a conversar a respeito e eu falei, bom, primeiro, filhote, que a gente não tem que obrigar nada, nem ninguém a aceitar nada do que a gente pensa, né? Isso em primeiro lugar. E aí a gente começou a debater, conversar sobre o assunto, né? Mas é muito interessante como a gente tenta sempre impor os nossos valores, as nossas opiniões e a nossa forma de pensar aos demais, né? E isso está ligado diretamente ao ego, né? Quando eu tenho ego, eu quero que a minha opinião prevaleça em relação ao do outro. Só que as discussões vão acontecer sempre, por quê? Porque o outro também tem um ego. E ele também vai querer que a opinião dele prevaleça, né? E quando os dois egos se chocam como dois touros, dali não vai sair coisa boa, né? Mas vamos ponderar aqui um pouquinho sobre essa situação específica, né? Porque temos muitas variáveis aqui que a gente tem que entender, né? Primeiro, nós não somos donos da verdade de nada. Nós temos a nossa opinião, nós temos a nossa forma de pensar, e a outra pessoa tem todo o direito de também pensar do mesmo jeito ou não, e também tem a forma dela pensar. Às vezes pensam igual, porém variam algumas coisas, às vezes pensam totalmente diferentes, né? E ao ponto de que as pessoas têm o direito, inclusive, de pensar coisas que cientificamente são inviáveis e improváveis. E é direito de cada um, né? No mundo de hoje, se você tem alguém, uma pessoa, um parceiro, uma parceira, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, um vizinho, que você tenha a possibilidade de conversar, trocar ideias, dar a sua opinião. A outra pessoa dá a opinião dela. Os dois estão predispostos a entender um ao outro, conhecer um pouco mais do que o outro está falando, fazer uma avaliação se aquela ideia, aquele valor que a pessoa tem converge ou não converge, ou se os outros argumentos são mais válidos, e fazer uma mudança de opinião, ou chegar no denominador comum. Olha, acredito, não acredito, confio, não confio, mas principalmente respeitando as opiniões. Primeiro, você está de parabéns, porque é uma pessoa rara. Mantenha ao redor de você, porque hoje é muito difícil alguém com essa visão de tentar entender o outro, tentar saber o que o outro está pensando e fazer uma autoavaliação. Hoje em dia, o que nós temos, graças à polarização política no mundo inteiro, extrema direita, extrema esquerda, ou mesmo religião, as pessoas têm uma forma de pensar única, fechada, dentro de uma redoma de vidro, e não adianta tentar mudar porque não vai conseguir, tá? E eu já aprendi desde criança que tem duas coisas que a gente não discute nessa vida: religião e política. Ponto. Mas mesmo assim, as pessoas elas insistem em querer fazer com que a outra pessoa mude de opinião. E aqui vai um legado. Se a pessoa não quer mudar, se a pessoa já tem uma opinião e ela não quer, não está predisposta a mudar a sua forma de pensar, não vai ser você que vai fazer ela mudar. Pode descer Cristo, pode vir extraterrestre e falar, você está errado. A pessoa não vai mudar, porque ela já tem aquilo dentro da cabeça dela e acabou. Você pode ficar anos tentando convencer a pessoa de que ela está errada, dar argumentos fortíssimos, científicos, religiosos, o que quer que seja. Você pode mostrar para ela, na cara dela, provar, ela não vai mudar. Então, a minha pergunta aqui é: para que a gente quer fazer a outra pessoa mudar de opinião? É o ego, foi o que eu falei lá no começo, né? Então, vamos pensar numa coisa. Nós estamos tentando achar aquela pessoa, né, que lá no começo eu falei que escuta, né? Já dizia Carl Jung, psicanalista, que quando duas personalidades se cruzam, é como uma reação química. Gera uma reação química e surge uma terceira personalidade, né? Ou seja, um está intervindo na personalidade do outro.
Agora, se você tenta isso e você enxerga que não tem nenhuma reação química nesse processo, para que continuar? Fala assim, olha, eu tenho a minha forma de pensar, não vou mudar a sua forma de pensar, você tem a sua, não vai mudar a minha, respeito a sua opinião, respeite a minha, e vamos tomar um café, um suco, uma Coca-Cola zero e falar de outra coisa? Porque às vezes as pessoas elas são bacanas, são legais, de repente você fala sobre tudo, mas sobre política você não pode falar. Então, por que também desfazer uma amizade por causa de um assunto? Não tem porquê. As pessoas não são um assunto, elas são todo. E aí tem a ver com o passado, lembra que a gente já falou sobre passado, sobre gatilhos. Então, temos que respeitar e temos que convergir com aquilo que faz bem para ambos, né? Então, vamos refletir a respeito, vamos pensar um pouquinho de respeitar o próximo e não tentar fazer com que o nosso ego prevaleça em cima do ego do outro. Bora refletir?